Jesus para desligar a mente das distrações nunca foi feito. E nós sugerimos esse jejum e vários irmãos desejaram fazer. Então, como vários irmãos desejaram fazer, inclusive eu queria estender o convite nessa manhã. Se você não viu o vídeo que eu postei no grupo da igreja, você pode nessa pregação decidir se você quer fazer o jejum conosco. O jejum ele vai começar amanhã e ele vai até o dia 8 de dezembro, porque são 40 dias. Nós queremos fazer 40 dias de desligar o foco das coisas passageiras e focar nas coisas que Deus tem para nós. Nós queremos uma limpeza em nossa mente, em nossa lente espiritual. Nós queremos um renovar do nosso foco. E já que vai ser um jejum, eu senti a necessidade de explicar um pouco para a igreja o que é jejum, porque muitos irmãos estão tentando fazer o jejum, eles não sabem muito o que é um jejum. Eu vou dar nessa mensagem hoje 7 motivos para o jejum do foco, como 7 coisas para você orar nesse jejum, e vou te explicar o que é jejum. Gostaria de fazer isso de forma rápida, mas deixar o Espírito também agir nessa manhã. Marcos capítulo 2, vou ler a partir do versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados ao casamento, enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Agora, pare no versículo 20, que é onde está a nossa mensagem. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Nós estamos nos dias de jejuar, porque o noivo não voltou ainda, e nós estamos esperando ele, nós queremos esperar ele em jejum. Eu queria que você orasse por você, pedindo ao Senhor que preparasse o seu espírito para essa mensagem. Pai, prepara o espírito da igreja, os ouvidos espirituais. Mais uma vez eu reclamo o sangue de Jesus sobre o pregador e sobre os ouvintes. Quem manda nessa manhã a palavra que foi trazida pelo Senhor para nós. Eu declaro mais uma vez o domínio de Jesus. O mesmo que dominou na hora do louvor, ele domina na hora da mensagem. Seu domínio está sobre este lugar. Seu domínio está sobre este lugar. Seu domínio está sobre este lugar. Eu libero os anjos do Senhor para trabalharem, e todo espírito que ia roubar a palavra seja amarrado agora pelos anjos do Senhor. Eu arranco todo o tampão dos ouvidos, eu proclamo os ouvidos abertos pelo sangue de Jesus. Eu declaro as mentes cativas ao Espírito de Deus. Eu proclamo que essa palavra não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz, ela fará aquilo para o que ela foi destinada. Alguém diz comigo: eu recebo esta palavra no meu espírito. Por favor, pode sentar diante do Senhor. A introdução dessa mensagem é explicar o que é um jejum e por que jejuar. Em primeiro lugar, jejuar é abster-se de comida e de bebida. Os crentes inventaram um monte de jejum que não é jejum. Como é que você fala que é um jejum? Você tirou o chocolate, mas está comendo arroz, feijão e um monte de coisa. Isso não é jejum. Jejum é tirar comida, não é só tirar açúcar. Jejum não é só tirar a internet. Tem gente que faz jejum de internet. Isso aí devia estar fazendo no normal. Você não pode chamar de jejum isso de jejum. Alguém diz comigo: jejum é tirar a comida e a bebida. Agora tem jejuns que é parcial, você tira só a comida e você bebe água. Não é que você fica bebendo água o tempo todo para matar a fome, não. Você bebe um pouquinho de água caso você precise beber. Então eu queria explicar. Por que precisa explicar? O jejum é das maiores ferramentas da cristandade, é uma ferramenta que o próprio Jesus usou. Aliás, eu queria lembrar de Moisés, que jejuou 2 vezes. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, a primeira vez que ele subiu no monte e recebeu as tábuas. Depois que ele quebrou as tábuas, ele teve que jejuar de novo 40 dias e 40 noites. No caso de Moisés, ele não comeu e nem bebeu por 40 dias. Deixa eu falar para você, nenhum ser humano consegue fazer isso se não for debaixo da glória de Deus. Então, uma das coisas que eu quero falar sobre o jejum nessa manhã é que nós precisamos ter bom senso a fazer jejum. Na África, eu estou sabendo já notícias, sempre tem notícias de crentes morrendo, fazendo jejuns absurdos. Pastores morrendo na África, fazendo jejuns que não é suposto fazer. Você não é suposto passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Você não tem condição de fazer isso, tá?
E se você ler nos evangelhos, o jejum de Jesus não está em nenhum lugar dizendo que foi sem água e sem comida. Diz que ele não comeu por 40 dias, mas também não diz que ele não bebeu. Nós não podemos dizer que ele bebeu, mas também não podemos dizer que ele não bebeu, porque não está escrito lá. Então é possível que o jejum de Jesus tenha sido com água, é possível. Chegar lá no céu nós perguntamos para ele. Mas o de Moisés foi sem comida e sem água, 2 vezes. Mas sabe onde ele estava? No pico do monte, debaixo da glória. Nem fome ele sentia, não tinha como, porque ele estava debaixo da glória de Deus. Agora você e eu não estamos debaixo dessa glória. Então, por favor, faça um jejum na medida que o seu corpo tem condição de fazer. Não quero ninguém desmaiando por aí, não quero ninguém tendo problema para trabalhar. Você precisa fazer um jejum com sabedoria. Isso é o tanto que o seu corpo aguenta. Então, esse jejum que nós queremos fazer, ele é um jejum de comida. Eu vou fazer como eu sempre faço, de meia-noite a meio-dia. Você faz o horário que você quiser. Como eu sempre falo, os irmãos que levantam 4 horas da manhã, se você jejuar até às 8, irmão, você já jejuou 4 horas. Não estou pedindo para você jejuar só 4 horinhas, mas quem não tem condições de jejuar, quem nunca jejuou, começa com poucas horas, tá bom? Você trabalha no pesado, levanta às 4 da manhã, você não precisa jejuar até meio-dia, você não vai. É melhor você trabalhar bem do que você desmaiar lá no seu trabalho. O Senhor não vai ficar feliz com isso, tá bom? Outra coisa que eu queria desmistificar sobre o jejum é que nós viemos de uma religião e de outras religiões em que o sofrimento e o sacrifício era valioso. Subir a escada de joelho, fazer penitência, fazer um monte de coisa. Deus não é masoquista, Ele não gosta de sofrimento. Porque tem gente que pensa assim: quanto mais eu sofrer no jejum, mais valioso será para Deus. Deixa eu te falar, não é o sofrimento que vai valer para Deus. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus tem prazer na nossa abstinência, porque a gente tirou algo que é importante para nós, com sabedoria, na direção do Espírito de Deus. Então, toda vez que você for jejuar, uma das coisas importantes é você deixar Deus estabelecer o seu jejum. Você não fazer sacrifício de tolo. A palavra de Deus diz que há sacrifício de tolo. Pessoas que fazem propostas absurdas para Deus, que foi a empolgação da carne, que quis oferecer aquele jejum. Não foi Deus que pediu aquele jejum. Uma das coisas importantes do jejum é que você tem que ter um relacionamento com Deus para ouvir a voz de Deus quando Deus te pede um jejum, tá? Agora, isso não quer dizer que você não possa oferecer um jejum para Deus sem Ele ter pedido. Eu me lembro que em 2017 eu entrei num jejum que eu ofereci para Deus. Ele não pediu. Foi um jejum até meio assim de confronto com Deus, porque eu falei para Deus: eu vou entrar em jejum. Se você não me responder, eu vou morrer de fome aqui, mas o que eu estava querendo dizer era que eu ia ficar em jejum até Deus me responder. Ele deixou eu jejuar. Ele não pediu aquele jejum, ele deixou. Eu jejuei 6 meses, ele não falou nada. Só que quando terminou aquele período, ele chegou para mim e falou: agora eu quero um jejum. Eu falei: mas como é que... Tipo assim, eu estava jejuando e agora ele veio me pedir o jejum. Então esse é o jejum que realmente faz efeito. É aquele que Deus pede para você. Às vezes a gente quer oferecer coisas para Deus que Ele nem está pedindo. Porém, nesse que eu estou falando, que nós vamos começar amanhã, Deus falou claramente no meu coração: eu quero purificar o foco da igreja. Eu quero liberar eles do passado. Eu quero liberar a mente deles. Sabe quando você limpa o óculos para ver melhor? Sabe quando você limpa a lente da câmera? É isso que Deus quer fazer nesse jejum. Então, se você quiser fazer o jejum conosco, não é uma convocação, é um convite que nós estamos fazendo. Você pode entrar nesse jejum conosco. Mas leve em conta estas coisas que eu estou falando. É abstinência de comida, tá? Agora, o jejum ele deve ter um propósito claro. Você não deve jejuar por jejuar. Eu vou jejuar essa semana. Pelo quê? Não sei. Não faça. Se você não sabe por que está jejuando, não jejuem. O jejum ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um objetivo. Senhor, eu vou jejuar para o Senhor liberar o meu green card. Entendi. Você está batalhando contra os espíritos na imigração. Eu vou jejuar por causa do meu casamento, porque ou muda a situação ou eu não vou ficar casado. Bem, você está jejuando para ver uma libertação no casamento. Esse é um propósito. Então o jejum ele não pode ser para emagrecer, porque tem irmão assim, que eu vou aproveitar que eu estou jejuando e vou... o nosso jejum não é intermitente para melhorar a saúde. Nós não estamos jejuando para emagrecer. O nosso jejum é espiritual. Se você fizer com o objetivo errado, não vai valer. Igual a pastora, ela, quando era jovem, ela fez um jejum de 30 dias, mas ela estava querendo emagrecer. E ela teve uma visão
O Senhor deu uma visão, foi para você mesmo? Para o irmão, né? Que ela estava com 30 frutos na mão, só que os frutos estavam verdes, né? Não foram aceitos, né? O anjo jogou tudo fora, quer dizer, ela perdeu os 30 e passou fome. Eu não contei para ninguém. Não contou para ninguém. Eu entrei no jejum e eu não contei para ninguém. Eu falei, vou aproveitar que eu vou fazer o jejum e vai ser bom porque eu vou emagrecer também. E o Senhor esperou eu terminar. E quando eu terminei nos 30 dias, esse irmão chegou para mim, ele falou assim, você estava jejuando? Eu falei, estava. Ele falou, pois é, 30 dias, né? Eu falei, foi 30 dias. Ele falou assim, eu vi um anjo com um cesto de 30 frutos verdes. E ele jogou tudo fora e ele disse assim para você, você não deve jejuar para emagrecer. Eu quase caí duro. Então, se você for jejuar, você tem que ter um objetivo espiritual. Melhorar sua fé, resolver algum problema. O jejum, qual o poder do jejum? Ele desembaraça o que está preso. Ele quebra cadeias do mundo espiritual. Ele tira demônios alojados que você nunca conseguiu tirar de outra forma. A palavra de Deus diz que tem casta que sai com jejum e oração. Quando você jejua, Deus ele interfere, ele intervém, ele dá ordem aos espíritos para soltar aquelas áreas presas. Gente com documento preso, gente com casamento que não melhora, gente com situações crônicas que vem fazendo há muito tempo. Você faz um jejum. E deixa eu explicar a questão dos 40 dias. O número 40 na Bíblia é um número de transformação. Israel passou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Toda vez que há um jejum na Bíblia forte, um jejum, ele não passa de 40 dias, mas ele vai a 40. Os jejuns de Moisés foram de 40. O jejum de Jesus no deserto foram 40 dias. Geralmente a gente faz jejum de Daniel 21, mas o jejum que transforma uma situação é o jejum de 40 dias, tá? Agora, tem outros tipos de jejum, por exemplo, o jejum de 3 dias, que Esther fez, foi um jejum sem comida e sem água, que é possível fazer, que Deus já me deu graça de fazer, algumas vezes, um jejum que eu fiz com água, fiz com líquidos, tá? 3 dias você resolve, às vezes você está numa situação urgente, é uma situação muito grave, e Deus te dá 3 dias para você jejuar, e Ele quebra as cadeias naqueles 3 dias e resolve a situação. Quando você estiver numa situação desesperadora, peça a Deus graça, se você tem condições de fazer jejum de 3 dias, tá bom? Mas o jejum de 40, ele transforma a situação. Então, o jejum, ele também tem que ter uma hora para começar, uma hora para terminar e o número de dias. Igual eu falei, você não pode entrar num jejum de qualquer jeito. Você tem que saber que dia vai começar o jejum. Eu vou começar na segunda, vou terminar no sábado. Você não pode, eu decidi parar na quarta-feira. Que jejum foi esse, irmão? Você tem que ter um propósito, você tem que ter uma meta, entendeu? Não faça um propósito que Deus não vai aceitar, faça uma coisa que Deus aceite. Então, o jejum, ele tem a hora de começar. Você vai jejuar de que hora até que hora? Eu vou jejuar até a hora que me der fome. Isso não é propósito, irmão. Você tem que conhecer o seu corpo e marcar a hora. Se você vai fazer de 10 da noite a 10 da manhã, você marca a hora. Agora, deixa eu te falar, você nunca termina o jejum só indo tomar café. O jejum é uma oferta que você está fazendo para Deus. Você precisa entrar em algum lugar. Se você está no trabalho, entra no carro, procura um banheiro, procura algum lugar e você faz uma oração. Senhor, eu vim te entregar a minha oferta nesse momento. Recebe o meu sacrifício por esse e esse objetivo. Aí Deus vai lá e coloca no caderninho. No outro dia você vai e faz a mesma coisa. Isso é, o jejum ele tem uma hora de começar, uma hora de terminar e você tem que entregar ele. Você tem que fechar ele e aí você começa a sua alimentação normal, tá bom? Só essas coisas para você, as pessoas que estão aprendendo a jejuar, poderem saber como fazer. Como eu já disse, o jejum não pode ser um sacrifício de tolo contra o seu corpo, fazendo exageros, porque Deus não vai se agradar, tá? O jejum não é para sofrer, tá? Embora ele crucifique a carne, tá? É comum no jejum você sentir fraqueza no corpo, afinal de contas você está jejuando, tá? Pode haver uma dor de cabeça aqui e acolá, né? Pode haver alguma reação assim, mas o jejum não é para você ficar sofrendo demais e achando que Deus está gostando daquele sofrimento. O que o jejum faz? Ele desprende as coisas amarradas. Por isso que o Senhor pediu um jejum para liberar o foco da igreja. O jejum também, ele diminui o apetite da carne, ele fortalece os sentidos do espírito. Quando você jejuma por um período, você sai daquele período mais sensível espiritualmente.
menos tendente às coisas da carne. Agora eu vou pedir uma gentileza para você. Se você vai tirar a comida, não continue entulhando o seu espírito com os filmes de violência, com a televisão, com as novelas. Não continue entulhando a sua alma com os vídeos de cultura inútil, que eu chamo. Cultura inútil, que você passa o dia entulhando a sua alma. Que adianta você tirar a comida e continuar entulhando a sua mente com um monte de coisas que são desagradáveis, que são... Às vezes você fala, pastor, não tem nada de mal, é só uma brincadeira, é uma cultura inútil. Eu te pergunto, para que serve uma cultura inútil? Para encher o lugar de Jesus. A gente quer fazer o jejum justamente para cortar essas coisas, para que Deus possa ter a nossa atenção. Todo mundo entendeu até aqui, não é? Então, eu queria agora falar dos 7 motivos, e aqui vai a nossa edificação espiritual em relação ao jejum. O primeiro motivo que eu quero dar para nós fazermos o jejum do foco, e aqui é um convite para a igreja, pelos próximos 40 dias, começando amanhã, fazer um jejum para limpar o nosso foco espiritual e dedicar a nossa atenção ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, para Ele desligar o nosso foco do passado. Em Filipenses 3,13 o apóstolo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa eu dizer para vocês, tem coisas que por mais que a gente tente esquecer e apagar da nossa memória, a gente não consegue. A gente precisa de um jejum para limpar a nossa mente, para limpar a memória da nossa alma. Se alguém aqui está precisando deixar o passado para trás, acusações para trás, memórias para trás, voz do inimigo para trás, faça o jejum para quebrar essa corrente, porque eu te garanto que vai quebrar. Deus vai ter uma igreja com foco muito mais limpo depois desse jejum, se você fizer esse jejum para esquecer as coisas do passado. E deixa eu te falar, no esquecer tem uma questão que é a questão do engano. Por exemplo, quem está enganado não sabe que está enganado. Então uma das orações que nós podemos fazer nesse jejum é, Senhor, onde eu estou enganado que eu não sei? É o jejum do desengano. Você vai pedir a Deus. Deixa eu dizer para vocês que nós estamos falando dos últimos dias. Tem guerra em Israel, tem guerra num monte de lugares, é a volta de Jesus. Quem sabe que nós estamos no último tempo? Só que se você sabe que está no último tempo mesmo, e você olhar o capítulo 24 de Mateus, que fala da volta de Jesus, do final dos tempos, Jesus fala várias vezes sobre o espírito do último tempo, é o espírito do engano. Fala, surgirão falsos cristos, enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Se alguém aparecer, não vá, porque eles enganarão. E aí tem um versículo que me choca, que diz assim, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, a questão aqui é, nós queremos orar e jejuar contra um foco do inimigo no nosso engano. Eu queria que você perguntasse para Deus, onde você está enganado na sua perspectiva. Onde precisa mudar, que você nem sabe. Nós chegamos aqui, 29 de outubro, você não sabe que conclusões erradas estão em sua mente, que perspectivas erradas chegaram até aqui. Esse primeiro ponto de desligar do passado, você vai jejuar pedindo a Deus para desligar você dessas coisas, trazer um novo paradigma, liberar sua mente dos paradigmas velhos. Quem quer que Deus faça isso na sua vida? Então, se você não fizer o jejum, pelo menos ora sobre isso, para que Deus possa fazer. Por exemplo, você pode fazer esse jejum para perdoar, desligar a mente das mágoas, desligar das ofensas, desligar das coisas que decepcionaram você, tá? Deus, Ele quer nos levar adiante, mas às vezes a alma da gente está presa, e a primeira parte do objetivo desse jejum é desligar a alma do passado. Segundo motivo, porque você deveria fazer esse jejum, é porque onde você está, determina aquilo que você vê. Vou dar uma ilustração. Digamos que você mora num prédio que tem 50 andares, no número 51 da Main Street. Você mora no primeiro andar, e o prédio ele tem uma cerca bem alta de tijolos na frente, assim. E no primeiro andar onde você mora, você não consegue enxergar nada na rua, porque tem uma parede na sua frente. Você mora no primeiro andar, right? Mas imagina outra pessoa que mora no mesmo endereço, no 51 da Main Street, mas ele mora no 50º andar. Dependendo do lugar onde você está, você tem uma visão diferente. Às vezes você mora no mesmo endereço, uma pessoa não enxerga nada, a outra pessoa enxerga tudo. Isso acontece dentro da igreja. Você está dentro da igreja, você está em Cristo, o endereço é o mesmo, mas o lugar onde o seu espírito está, você não está enxergando a mesma coisa que um outro que está com o espírito no lugar mais alto vai enxergar.
O que nós queremos nesse jejum? Que Deus transporte o nosso espírito daquele lugar. Você já verificou que quando você está num lugar, dependendo de onde você está, você tem um ângulo da situação, e para você enxergar um outro ângulo, você tem que mover de lugar. Algumas pessoas aqui na igreja, Deus está precisando só mover de lugar. Deus está precisando reposicionar você no mundo espiritual, reposicionar seus sentimentos, reposicionar o seu foco. Sabe, eu queria que você pensasse numa pessoa filmando um evento. Tem várias câmeras em vários lugares, porque o que está lá atrás só consegue pegar o povo de costa. Para ele pegar o povo de frente, ele vai ter que reposicionar ele. Ele não vai reposicionar o povo, ele vai ter que vir para frente e colocar a câmera de frente. Deus quer fazer isso com algumas pessoas aqui. Tem gente que está vendo as coisas só pelas costas, e você nunca foi movido daquele lugar espiritual. Esse jejum, Deus quer mover o teu espírito daquele lugar, que Ele quer te dar uma nova perspectiva, Ele quer te dar um novo foco, Ele quer te dar uma nova visão da situação. Veja só, você vai continuar morando no 51 da Main Street, mas no 50º andar, você vai ter uma visão da cidade, você vai ter uma visão de tudo que está ao seu redor. Eu estou falando no mundo espiritual. Imagina, se Deus levanta você e te mostra tudo que está ao seu redor, imagina a compreensão que você vai ter, que você não tinha antes. Então o segundo motivo do jejum é você jejuar para que Deus mova o teu espírito de lugar. Terceiro motivo pelo qual você pode fazer esse jejum é para limpar a lente da câmera. E eu vou dizer, purificar o foco. Irmãos, tem muitas imagens que precisam ser deletadas de nossa memória. Tem muitos ingredientes que precisam ser tirados da nossa vida. Sabe, hobbies, passatempos, é um detox na nossa visão. Tirar, quem aqui já teve um cisco no olho? Sabe, você sabe que essas coisas precisam ser tiradas para você poder enxergar. Jesus falou da trave no olho. Sabe quantas traves Deus poderá quebrar nesse jejum? Porque às vezes a gente está vendo o cisco no olho do nosso irmão, mas tem uma trave no nosso. Então assim, Deus quer tirar as traves, Ele quer tirar os ciscos, Ele quer limpar a lente. O jejum é para isso, irmão, é para limpar a lente da nossa visão espiritual. Paulo, Deus teve que tirar as escamas dos olhos dele. Quando Ananias orou, caíram escamas dos seus olhos, tá? E olha, Deus fala Paulo fala sobre os véus, que quando a pessoa os israelitas estavam servindo a Deus, os véus continuavam. Uma das orações que eu faço, eu queria ensinar você a fazer, quando você estiver orando por você, é: Senhor, rasga os véus que estão nos meus olhos. Quem de vocês sabe qual o véu? Você tem um véu no seu olho, você está acostumado a olhar através do véu, você não sabe que tem um véu lá, entende? Sabe, quando você bota um óculos cor-de-rosa no seu olho, a vida é cor-de-rosa. Se você botar um óculos preto, escurece tudo. Às vezes Deus precisa remover esse óculos, e essa é a purificação, um detox na nossa visão espiritual. Deixa eu dizer para vocês, alguns de nós não olham para a sua vida com alegria. Todos nós analisamos a nossa própria vida e temos uma opinião sobre ela. Queria te perguntar, essa opinião está certa? Essa opinião realmente vem de Deus? A opinião que você tem sobre você mesmo, sobre as situações. Eu penso que a gente precisa trazer a Deus as nossas conclusões e pedir para Ele assim: checa isso aqui. Isso aqui é o que tu pensas mesmo? Eu estou olhando a minha vida através desse óculos. Eu estou olhando o meu casamento através desse óculos. Eu estou olhando isso através desse óculos. Esse jejum é para Deus remover os óculos que Ele não colocou. Quem acredita que o diabo coloca óculos nas nossas visões? Eu penso que ele tem um business de, como é que chama o lugar que vende óculos? Ele tem a ótica do inferno, Ray-Ban. Sabe aqueles bem enfeitadinhos que as irmãs gostam de comprar? Ele tem aqueles enfeitadinhos. Ele mostra para as irmãs e fala: isso aqui é bem feminino, olha só. Para os homens ele faz aquele bem masculino, assim, bem Ray-Ban, Tom Cruise. Eu tenho certeza que o diabo vende óculos para nós, de graça, 10 pagamentos sem juros, sem cobrar nada até. Eu estou falando sério, irmãos. O diabo, ele me deu um óculos para essa igreja, anos atrás, que eu tive que quebrar ele, jogar no chão e pisar, porque ele mostrava essa igreja para mim de um jeito errado. E a pastora Frância falou que havia um espírito, que ele falava comigo, e eu ouvia o que ele falava.
E na verdade era um óculos que o inimigo estava colocando em mim, que o Senhor me deu graça de quebrar ele. Esse jejum, quem sabe Deus vai quebrar óculos na sua vida. Eu estou falando, irmãos, que Deus está querendo fazer algo que eu não tenho explicação o que Ele quer fazer. Mas Deus quer fazer antes de 31 de dezembro algo fabuloso nesta casa. Deus quer mudar a visão nossa de várias coisas. Deus quer realmente mudar. Deus quer realmente nos trazer. Você sabe, quando todos nós conseguimos olhar com o mesmo óculos, se o Senhor fizer isso, imagina se o Senhor purificar todos nós e nos der a mesma visão, o inimigo não vai nos resistir. Porque uma das formas que o inimigo usa, pastor, para nos separar, é ele dar um óculos preto para esse, e um marrom para esse, um verde para esse, um azul para esse, dividindo a visão. Um vê de um jeito, outro vê do outro, e ninguém concorda. Se Deus quebrar todos esses óculos, você imagina o poder da igreja? Você der um óculos transparente assim, o óculos transparente significa pureza no olhar, significa a pureza no olhar, o sangue de Jesus nos seus olhos. Eu queria pedir à igreja, para nesse jejum, eu vou até implorar que você faça, você peça o sangue de Jesus nos seus olhos, pede o sangue de Jesus para arrancar os véus, ore contra os véus, ore para tirar as escamas, ore para tirar as traves dos olhos, ore para tirar o cisco do olho, ore para quebrar os óculos que o inimigo trouxe. Veja como é importante fazer essa oração antes do ano terminar. Antes de prosseguir para o próximo ponto, ontem aconteceu algo interessante comigo. Eu estava vindo para o café dos homens e ontem eu vim a pé, porque agora lá em casa tem mais motorista do que carro. Mas eu vim com alegria, eu não estou reclamando, eu vim para a igreja com alegria, sem problema, eu moro pertinho da igreja. Só que quando eu passei ali debaixo da ponte, eu encontrei um calendário de 2024 no chão, as 12 folhinhas, um calendário do jeitinho que eu gosto daqueles calendarinhos de parede. E eu quero que Deus colocou aquele calendário no meu caminho. Eu peguei aquele calendário e olhei 2024. Que fantástico, gente. Nós estamos ainda em 29 de outubro, contemplando já um novo ano diante de nós. Eu quero entrar um novo ano com uma nova visão. Eu quero uma nova perspectiva, eu não quero ficar com esse cisco no olho, com esse véu no olho, com essa fog no meu olho. Eu quero que o Senhor clareie a minha visão. Por isso que o Senhor me pediu esse jejum, para que Ele possa mudar as nossas perspectivas. Eu queria que toda a igreja nesse lugar, que você for fazer o jejum, que sentiu ou que não, eu queria que você levantasse uma mão comigo, nós vamos orar. Um minutinho diante do Senhor, diante do que já foi falado até aqui agora. Alguém fala com o Espírito Santo, um minutinho aí, fala com ele aí. Senhor, Tu estás trazendo uma proposta aqui, será que Tu queres que eu entre nessa proposta? Será que Tu queres fazer alguma mudança em mim? Pergunta para Ele, será que Tu queres mudar algo nos meus olhos? Alguém pede a Ele, quebra o óculos agora, mesmo agora, nesse momento, Senhor. Se o inimigo me deu algum óculos diferente, se me deu aqui, Senhor, algo que não veio do Senhor, tira da minha perspectiva, rasga os véus. Alguém clama ao Senhor e diz, tira as traves dos meus olhos, tira os ciscos dos meus olhos. Ah, Senhor, tira o fog, que o inimigo não está deixando eu ver um foco claro. Eu abençoo a igreja com esse milagre na nossa perspectiva. Senhor, nós estamos purificando o foco desta igreja, para dedicá-lo somente ao Senhor. Senhor, eu abençoo o Teu povo nesse 29 de outubro. Eu proclamo que um milagre do Senhor está acontecendo em nossos olhos agora. Um milagre está acontecendo em nossos olhos agora. Que os anjos do Senhor, passeando neste lugar, estão tirando o tampão dos olhos, estão tirando escamas dos olhos, estão dando uma nova visão. Traz o colírio espiritual. Alguém clama comigo e pede colírio espiritual em nossos olhos. Traz, Senhor, um novo colírio agora para limpar, começando com o pastor, limpa a visão, limpa a minha visão neste lugar, pois, Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Quem pode dar graças ao Senhor por estas coisas? Quarto motivo para, aliás, nesse ponto ainda de purificar o foco, nesse ponto ainda, abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 9. Livro de Marcos, no capítulo 9. Queria ler com você o versículo 33. Olha o que aconteceu. Jesus agora vai purificar o foco. Nós acabamos de orar para Ele purificar o foco. Eu vou dar 2 exemplos na Bíblia. Jesus purificando o foco. Marcos 9:33. Chegaram a Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus morava. E estando ele em casa, perguntou aos discípulos: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E aí Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e servo de todos.
Então tomou uma criança, colocou no meio deles e abraçando a criança disse: qualquer um que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Só um minutinho. Eles estavam caminhando juntos. Quando chegaram em casa, Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Jesus perguntou, porque ele já sabia. Agora eu queria que você olhasse a reação dos discípulos. Em vez de responder Jesus, o que eles fizeram? Eles se calaram por quê? Porque eles já sabiam que eles estavam falando da coisa errada. Sabe quando você está falando a coisa errada e Deus já sabe que você está falando a coisa errada e você também já sabe que você tem comentários porque você está com o foco errado. O foco dos discípulos, pastor, estava assim: ô Pedro, eu fui chamado primeiro, ô João, qual de nós dois você acha que vai sentar mais perto dele? Foco errado. E Jesus quis purificar o foco, corrigir o foco deles. Entendeu? Outro exemplo que eu quero dar, porque eu não quero demorar aqui na minha mensagem. Outro exemplo que Jesus corrigiu o foco está em Marcos capítulo 10, no próximo capítulo. Olha para o versículo 35. Olha como os discípulos tinham o foco precisando de um ajuste no zoom da câmera deles. Marcos 10, 35, aproximaram-se dele Tiago e João. Gente, logo Tiago e João, né? Os poderosos. Filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que faça o que te pedimos. Ele respondeu: o que vocês querem que eu faça? 37. Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Resposta de Jesus: não sabeis o que pedis. Verso 40. Sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está reservado. Escuta, é possível você estar com Jesus até em carne e osso e continuar com o foco errado. Eu entendo que o Senhor pediu esse jejum da igreja porque Ele está querendo corrigir um monte de coisa aqui. É possível estar servindo a Deus por anos e estar com o foco errado, desperdiçando as orações, desperdiçando os pedidos. Eles chegaram para fazer um pedido. Qual é o pedido? Pedido errado. Deixa a gente sentar ali, deixa a gente sentar ali. Jesus, gente, vocês estão com o foco no lugar errado. Ei, no meio de vocês não pode ser assim. Quem quiser ser grande tem que ser o servo de todos. Então Jesus corrigiu o foco. Quem quer que Jesus corrija o seu foco? Eu quero que Ele faça isso em mim. Eu não quero ficar orando com o foco errado. Sabe, a gente fica fazendo as perguntas erradas para Deus. Entendeu? Às vezes a gente fica orando as coisas erradas. E eu quero que o Espírito Santo possa nos ajudar a corrigir isso. Quarto motivo porque nós devemos fazer esse jejum é para checar a nossa fé. Porque o foco é a fé e a fé é o foco. Se você não lembra nada, guarda isso aí, olha. O foco é a fé e a fé é o foco. O que é a fé? Se não colocar o foco em algo. Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Isso é, eu espero, eu fico focalizado. Se eu estou esperando, eu estou focalizado. Imagina que eu vou tomar um café na casa da irmã Patrícia, right? E aí, eu falei, 3 horas eu chego lá. Então é 2 da tarde, ela está preparando o café pensando em quê? Qualquer hora o pastor vai bater na porta. Ela está preparando o café, mas o foco dela está onde? Em mim. Entendeu? Então a fé é isso, ele vai chegar, o pastor já chegou? Você viu se tem mensagem? Ele já chegou? Aí você olha lá, não é? Telefona, encontrou o endereço, você está focado naquilo. A fé é isso. Jesus quer realmente checar a nossa fé, porque tem gente que está acreditando em coisas que não era suposto acreditar. Nós precisamos jejuar para que Deus nos mostre onde nós colocamos a nossa expectativa. Deixa eu te falar. É possível alguém fazer uma prova já sabendo que não vai passar? E ainda fala assim, eu já sabia que não ia passar. Então por que fez, criatura? Como é que você faz uma coisa com foco no fracasso? Right? É isso que Deus quer corrigir no jejum. Ele quer tirar essas coisas da nossa vida. Aí eu fui lá, mas eu já sabia que não ia dar certo. Então por que foi? Para de fazer as coisas com foco no lugar errado. Sai desse sistema. Deus precisa purificar o seu foco, purificar a sua fé, e é por isso que Ele está falando essas coisas aqui hoje, 29 de outubro. Você deseja o sucesso, mas focaliza no fracasso, tá?
Você pode até crer que Deus pode fazer, mas já sabe que Ele não vai te responder. Bem, eu já sabia que Deus ia dizer não para mim. Bem, então você estava com foco no lugar errado. Então eu quero levar você para Hebreus 11. Eu queria só ler alguns versículos aqui, Hebreus 11. Eu quero ler sobre Moisés. Vou começar pelo versículo 24. Olha o foco de Moisés, a fé de Moisés. Hebreus 11, 24. Pela fé, ou você pode colocar assim, pelo foco. Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso aqui é interessante, irmãos. Moisés estava no palácio, ele viveu a vida inteira dele lá. Quando ele se torna, Moisés era príncipe no Egito. Aproveitar para dar uma palhinha aqui rapidamente. Uma das razões porque Moisés foi usado para libertar o povo de Israel é porque Moisés, apesar de ser israelita, ele nunca foi escravo. Sabe por quê? Escravo não liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Se você quer libertar alguém, Deus tem que tirar a tua prisão primeiro. Se você quer ser um libertador, você tem que ser liberto primeiro. Então Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da princesa. E o verso 25 diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus por um tempo do que ter o gozo do pecado. Verso 26, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Onde é que estava o foco de Moisés? Não estava no Egito. Porque ele tinha em vista, quando ele fala assim, ele tinha em vista a recompensa, é que o foco de Moisés estava na recompensa. Escuta, esse capítulo 11 é o capítulo da fé, é o capítulo do foco, é o capítulo da fé, é o capítulo do foco. O foco é a fé é o foco. Quem entendeu? Eu queria que você olhasse onde você está focalizado, porque é aí que está a sua fé. E às vezes você está focalizado no problema e o que você está dizendo é: eu creio de todo o meu coração nesse problema. Creio tanto que ele está me entristecendo. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, mas eu sou culpado disso. Quantas vezes Deus me pega assim: porque você está acreditando tanto nesse problema, rapaz? Tira o foco daí. Você percebeu quanto você está focalizado nisso? Tira o foco daí. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Mas eu vou pedir oração agora, nesse momento. Eu queria pedir a gentileza de você estender a mão para mim, por favor. E falar para Jesus: Senhor, protege o foco espiritual e emocional do meu pastor. Não deixa o inimigo distrair ele. Obrigado pela oração. Obrigado. Eu preciso. Às vezes o diabo, ele fica querendo que você acredite no problema, porque você focalizou no problema. A fé é o foco é a fé. Só que eu não li o verso 27, que é o que eu quero chegar. Ele diz assim, Hebreus 11, 27: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como aquele que vê o invisível. Gente, Moisés foi lá para o deserto, fugindo de Faraó, mas ele estava vendo o invisível. O foco de Moisés, a fé de Moisés estava naquele lugar. Eu convido você mais uma vez a fazer esse jejum. Se você não tinha planejado, eu convido você a fazer. Nem que você faça 2 horas de jejum por dia, vai valer a pena. Nem que seja 2 horas, vai valer a pena. Você está focado em Jesus, tá? Se você for fazer o jejum, manda um texto para mim no privado, que eu quero colocar o seu nome num grupo, para a gente compartilhar coisas ali, só sobre o jejum, tá bom? Agora, a quinta razão por que você deve fazer esse jejum, é para desembaçar a vidraça. eu queria compartilhar essa visão com você. Com a idade nossa, à medida que a gente fica mais velho, é isso que eu estou querendo dizer, é suposto que o foco espiritual fique mais claro. É suposto que, mesmo à medida que os seus olhos humanos vão perdendo a visão, é suposto que o olho espiritual vai ganhando mais visão. Eu vou te falar por quê.
Porque à medida que a gente amadurece na vida espiritual, a gente se desilude com distrações. A gente aprende nós mesmos a purificar o nosso foco. Jovens crentes, eles se distraem com tudo. É muito difícil um crente novo ter um foco maduro, porque ele se distrai com tudo. O inimigo não precisa fazer quase nada para distrair ele. Um soprinho que dá, ele já está desesperado e outras coisas mais. Mas à medida que você envelhece, não só na idade, mas na vida espiritual, é suposto que você enxergue melhor. Infelizmente, irmãos, isso não está acontecendo. Infelizmente tem muita gente velha, mas velha assim, velho de crente, velho assim, velho, e não mudou, não melhorou a visão, não melhorou o foco. Então o Senhor precisa desembaçar a visão. Sabe quando você está com o olho embaçado? É porque tem névoa na frente. Sabe quando está fog e você não consegue ver direito? Esse jejum é para o Senhor desembaçar a vidraça. Eu queria dizer que a idade jovem, ela embaça a visão. Inclusive tem um hino, é um hino do pastor Zé de Paula. Eu estava tentando lembrar a música, se era uma música popular, estava até com medo de ser música popular, mas não é. É um hino que ele diz assim: ei amigo, a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. É exatamente isso. A idade jovem é uma idade cheia de distrações. Você está preocupado em namorar, em faculdade, escola, e será que ele me ama, será que ela gosta de mim, será que meu pai não gosta de mim? É tanta coisa na idade jovem. A idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Eu queria convidar os jovens a pedir a Jesus para desembaçar a sua vidraça nesse jejum aí. Entra no jejum e fala para ele: não deixa a idade jovem embaçar a minha visão. Eu quero estar com o foco. Alguém que levanta a mão e diz: eu quero estar com o foco limpo, foco limpo. Ei Jesus, alguém clama ao Senhor enquanto eu prego. Alguém clama, alguém pede. Não fica só ouvindo essas coisas. Pede um minutinho aí, vai. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Espírito querido, vem, Espírito. A igreja é suposta a ver Jesus e ver claramente. A igreja não é suposta a ver Jesus entre as nuvens, como um vulto qualquer. Nós precisamos ver Jesus claramente. Alguém pede com essas palavras: focaliza os meus olhos em Jesus, dá uma visão clara. Senhor, desembaça a vidraça para mim. Eu não quero ver Jesus do outro lado da vidraça, eu quero ver Ele claramente. Alguém clama por isso, que eu proclamo que o anjo do Senhor nesse lugar está fazendo isso por nós. Eu proclamo um novo foco nessa igreja. Eu proclamo um novo foco em nossas vidas nesse lugar. Eu proclamo que Deus está desembaraçando a nossa visão. Um versículo que mostra um homem que tinha a visão desembaraçada é o Salmo 27, verso 4. É um texto que eu gosto muito. Eu queria que você anotasse esse versículo e orasse esse versículo. Alguém diz comigo assim: versículos são para a gente orar. Por isso que Deus te deu a Bíblia. Deus nos deu a Bíblia, não foi para a gente ler, li. Não, brother, é para você pegar o que você leu e levar para a oração. Aí que você vai orar e não sabe o que orar. Não, você já sabe o que orar, está na Bíblia. É que você não está fazendo a ligação. Então esse salmo, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Então parem um pouquinho, porque tem gente pedindo mais de uma coisa. Pastor, tem gente pedindo 100 coisas. E aí pede 100 e não recebe uma. Porque o foco está dividido num monte de coisas. Quando você pede uma só, e você volta lá e pede uma só, e Deus assim: alguém parece que sabe o que quer. Alguém parece que entendeu que não é muita coisa. E Davi fala de novo: uma coisa pedi ao Senhor, e não só pedi, a buscarei. E eu queria perguntar aqui se esse versículo não tem uma grande relação com Mateus 7,7, sem abrir a Bíblia. Ninguém vai saber Mateus 7,7, sabe? Mas todo mundo vai decorar Mateus 7,7 hoje, sem abrir a Bíblia. Todo mundo fala comigo: Mateus 7,7. O endereço você já decorou. É fácil decorar o endereço, right? Agora repete comigo: pedi, buscai, batei. Então, já que a gente está no 7, vamos para o 8. Porque quem pede, quem busca, e ao que bate. Agora eu quero perguntar: qual das palavras de Mateus 7,7 está no Salmo 27, verso 4? Qual das palavras? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscar. A única palavra que está faltando é o bater. Mas deixa eu te falar por que não está ali. Porque quando você começa a pedir,
Deus sabe que você está pedindo um monte de coisa, Ele deixa você pedir. Se você insistir em pedir, um dia Ele vai te dar uma coisa para buscar. Buscar é diferente, irmão. A mulher varreu a casa para encontrar a dracma. Ela estava varrendo, ela estava buscando. Porque tem gente que ora, pede, não recebe nada. Porque, tipo assim, pedir sem busca. Vai afunilando a sua oração, vai afunilando. Quando você começa a buscar, Deus, por exemplo, vai buscar o batismo do Espírito Santo. Faz jejum para buscar o batismo do Espírito Santo. Começa a buscar um casamento. Senhor, e aí vai buscar. E aí o Senhor, de repente, nessa busca sua, Ele te dá uma porta para bater. Quando Ele te dá uma porta para bater, você abre buraco nela, porque você não sai batendo em todas as outras. Você fechou todas as outras para bater só naquela porta. É por isso que a porta abre, é quando você sabe qual porta você tem que bater. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscar. Imagina que hoje é 31 de dezembro e você está com a folhinha dos propósitos do ano. 50 propósitos. Não, irmão. Diminui o negócio. Porque você precisa focalizar melhor, você precisa ser mais objetivo. Porque Deus vai olhar para o seu coração e vai ver, não, o negócio aqui está bem enxugado, está enxuto, o negócio aqui está bem enxuto. Ele sabe que realmente 24, isso tem que acontecer na vida dele em 24. Isso tem que acontecer na vida dela em 24. Então, ele está concentrado aqui. Eu queria fazer uma oração nesse momento, para que Deus revele qual é a porta que você tem que bater em 2024. Eu queria perguntar para o Espírito Santo, talvez tenha um monte de coisa na minha cabeça, mas eu preciso de uma revelação. Eu não quero ficar batendo num monte de portas. Eu preciso descobrir qual é a prioridade. Eu não quero gastar o ano de 24 inteiro orando por um monte de coisa e não acontecer nada. Qual é a mudança específica que você quer fazer na minha vida o ano que vem? É me casar? Se for isso, eu quero orar. Mas se não é, eu quero orar para tu me libertar dessa preguiça. Se é para me libertar da preguiça, é por isso que eu vou orar. O que é que tu quer me libertar em 2024? Qual é a porta que eu tenho que bater? Alguém pede porque Ele vai revelar. Alguém pede porque Ele vai revelar. Eu creio que esse jejum, milagres vão acontecer aqui. Jesus vai renovar o foco da igreja. Jesus vai finalizar o foco, vai afunilar o foco da igreja. Ele vai tirar perspectivas que você está tendo que não é para ter. Eu creio que o Senhor está fazendo isso a partir de amanhã. Nós vamos dar testemunhos aqui destas coisas, em nome do Senhor Jesus. Sexto motivo para você fazer o jejum. E só falta 2, eu estou quase terminando. Sexto motivo para você fazer esse jejum é para você acordar completamente. Deixa eu explicar isso aqui. Nós não percebemos que muitas coisas que nós acordamos para elas, nós não acordamos de verdade, nós estamos meio acordados. Eu tenho orado ao Espírito de Deus para que Ele não me deixe no nível de revelação inicial. Alguém fala só essas palavras comigo, revelação inicial. O Espírito Santo, ele começa a te mostrar algo, ele começa a despertar o teu espírito para algo. Você até faz uma mensagem e prega, aí você esquece daquilo. Você acha que ele já te revelou tudo. Na verdade, ele estava começando a te acordar e você parou o processo. Eu não sou daquelas pessoas, igual a minha esposa, que levanta de manhã e pula da cama. Eu não vou pular da cama nunca. Eu levo 1 hora para acordar. Não fala comigo nos primeiros 10 minutos, que eu não vou te responder, que eu não acordei ainda. Porque eu sou essa pessoa que demora a acordar. Eu sou o exemplo de todos os crentes na vida espiritual. A gente demora a acordar. Às vezes Deus está querendo te revelar algo, Ele começa, mas Ele não te acordou de verdade. O jejum é para Deus nos acordar de verdade, é para Ele, agora eu vou te acordar, eu vou revelar esse ponto para vocês. Deixa eu falar para vocês, em 2017 Deus me deu várias revelações, Ele me deu o início delas. Tem 6 anos que eu estou clamando pelas mesmas coisas. Eu falei para Deus assim, já que você começou a falar no assunto, vamos conversar, continuar a história. Eu preciso que você me fale. Por exemplo, uma das revelações que Deus rasgou meu espírito foi o valor do sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus em guardar sua alma pura, em manter você sem ofensas. E eu comecei a tomar a Santa Ceia com uma visão melhor. Só que tem 6 anos que eu oro para ser despertado em relação à Santa Ceia. Eu quero um despertamento completo. Eu não quero só aquele pedacinho que Ele me deu. Talvez alguém aqui, Deus começou a revelar algo para você. Fala assim, começou. Se você não pede para Ele te acordar de verdade, você vai ficar meio dormindo
meio acordado naquele ponto. Vocês entenderam o que eu falei? Deus é assim, Ele sugere um despertamento. Se você não buscar o despertamento, Ele fica só na sugestão. Você precisa insistir naquela coisa que Deus está querendo te acordar. O jejum é para prosseguir o meu acordar, entendeu? Muitas vezes nós contemplamos apenas um princípio de despertamento. Deixa eu te mostrar o que é um princípio de despertamento. Princípio de despertamento é você acordar na cama e ficar deitado. Você acordou? Claro que acordou, você está de olho aberto. Mas você levantou? Foi trabalhar? Você fez alguma coisa? Tem muita gente na igreja que Deus acordou, mas não fez nada. Isso significa que você não acordou de verdade. Você só começou a acordar. Quando você acorda de verdade, você faz o quê? Pula da cama, veste a roupa, lava os olhos e vai fazer alguma coisa. É esse tipo de acordar que Deus quer. Alguém fala, eu quero o Senhor. Eu quero esse despertar na minha vida. Agora, irmãos, o último motivo, e eu vou terminar aqui. Que se eu fosse você, eu faria esse jejum. É para Deus curar o seu coração. E deixa eu te explicar por quê. O Senhor falou comigo assim: existem muitas coisas disponíveis no universo. Muitas coisas. O bem e o mal está disponível. A escuridão e a glória estão disponíveis. A voz de Deus está disponível, mas a voz do diabo também está. Ok? Deus permitiu que tudo de bom e de ruim estivesse disponível no universo. Ele colocou o homem no meio dessas coisas para o homem escolher. Então há uma grande variedade de opções, de escolhas, tá? É o ser humano que começa a fazer as escolhas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai no computador fazer um search na internet, você diz para o computador o que você quer. Você coloca ou uma palavra, ou você coloca um endereço, ou você coloca o nome de um objeto que você quer que o computador procure só aquilo. Se você colocar lá paisagens, o computador não vai te mostrar. Ele não vai te mostrar os médicos. Ele não vai te mostrar uma coisa que não tem nada a ver. O que você escrever no computador, ele vai buscar aquilo. E aqui que está o coração. É o coração que faz as escolhas no meio de tudo que está disponível. Coisa ruim e coisa boa, quem vai determinar a busca é o coração. E Deus começou a falar comigo. As pessoas precisam orar, porque alguns têm um coração tendente a buscar só o que não presta. Alguns têm um coração mau, um coração ruim, um coração que gosta, quando ele entra na internet, o coração só vai para aquele lado, o coração gosta daquilo. No visor da internet do coração só está aquilo: mágoa, ressentimento, dificuldade, a vida é ruim, a vida é difícil, rejeição. É o que está no visor do computador, porque o coração está doente. Então o Senhor falou comigo que a qualidade do coração, o estado do coração determina o foco da pessoa. Imagina isso. O foco está determinado pela qualidade do coração. Deixa eu ler isso na Bíblia para você, em Mateus 12, o versículo 35. E eu estou terminando já, vou convidar os irmãos para vir para o altar já em 2 minutos, tá? Mas olha esse versículo aqui. Você precisa levar esse versículo para oração. Versículo é para quê? Para levar para oração. Mateus 12, 35. O homem bom... Espera aí, mas por que ele é bom? Porque do bom tesouro do seu coração ele tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Temos que orar pelo nosso coração. Eu não sei se você conhece o seu coração. Aliás, o coração é uma coisa difícil de conhecer. A palavra de Deus diz: sonda o meu coração, porque nem eu consigo sondar. Mas você sabe o que o seu coração já buscou na vida. O foco. Por que você está com foco naquilo? Por causa do seu coração. Se o coração for bom, isso é, se ele estiver saudável, se ele estiver em paz, se ele estiver reconciliado com Deus, ele vai focar nas coisas boas. Irmãos, tem um versículo nas cartas pastorais de Paulo que fala assim, ó: para os puros. Como é que é, pastor? Não lembro. Para os puros, Tudo é puro. para os mansos, como é que fala? Para os puros tudo é puro. Isso é, para os impuros tudo vai ser
Impuro. Porque é impuro por quê? Porque ele é impuro. Onde que ele vai focalizar? Sabe outra coisa que a palavra de Deus diz? Jesus disse assim: como é que vocês, sendo maus, podem falar coisas boas? Oh, peraí, só um pouquinho. Por que o cara não fala coisa boa? Porque ele é mau, companheiro. Não vai sair coisa boa de lá. Então Jesus está falando do tesouro do coração do homem que ele tira. Então, tipo assim, onde está o meu foco? Onde o meu coração está. Aliás, a palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Quer dizer, ninguém foge do foco do coração. Uma das razões do jejum, a 7ª, é para você pedir para Deus converter esse coração. Você pedir para Deus: Deus, esse doido, esse maluco, esse desesperado, esse coração, misericórdia, esse coração me dá trabalho, ele me dá problema. Olha o tanto de problema que ele já me deu. Fez eu casar com aquele, Jesus fez eu fazer aquilo, Jesus fez eu andar por aqui. Jesus, olha que coração doido que eu tenho, Senhor. Ele gosta desse. Você já percebeu o que seu coração gosta? Senhor, ele gosta desse tipo de coisa. Irmão, eu gostava de cada coisa, sendo crente. Pelas namoradas que eu arrumava, dava para ver do que eu gostava. Vou repetir o que eu estou falando aqui. Pelas namoradas que eu arrumava. E eram as irmãs tudo da igreja. As irmãs eram da igreja, mas as irmãs eram problemáticas, você não tem ideia. Mas por que eu gostava? Por causa do coração. Coração torto. Coração carnal, coração profanado. Deus transformou o meu coração. Você só foca no que é bom quando Deus muda o seu coração. Então eu queria convidar nesse momento, que a igreja nesse momento tem o privilégio de sair do lugar, vir ao altar, e nós vamos dizer para o Senhor assim: vem Jesus, vem nessa manhã, vem Jesus, vem.